Olá, alunos, tudo bem? Professor José Luiz falando. Vamos dar sequência à nossa disciplina de Bioquímica Geral e Metabólica através de videoaulas, já que as aulas presenciais foram temporariamente interrompidas. Gostaria também de agradecer a todos os profissionais de enfermagem, incluindo vocês, nesse belo trabalho aí na luta contra o coronavírus. Só recapitulando o que nós já vimos, nós já falamos aí sobre a bioquímica e a importância da bioquímica na área da saúde, já falamos aí de aminoácidos, estrutura, função e doenças relacionadas, assim como estrutura e função das proteínas. E na aula de hoje nós vamos falar aí sobre as enzimas. Só lembrando que o material em formato PDF também está disponível lá no portal do aluno. Acompanhem também por ele. Os objetivos dessa aula são proporcionar a vocês a definição de enzimas, a nomenclatura das enzimas, assim como suas propriedades e principalmente aplicações relacionadas à área da saúde. Vocês sabem o que são enzimas? Se alguém aí respondeu que são proteínas, parabéns. As enzimas são proteínas globulares, são formadas por aminoácidos e apresentam uma função específica. E qual seria essa função? As enzimas têm uma função catalítica, ou seja, as enzimas atuam aumentando a velocidade das reações químicas das células. Na verdade, elas vão atuar nas várias vias metabólicas, que são um conjunto de reações químicas necessárias aí para o desenvolvimento da própria vida. Logo, sem as enzimas, a vida a qual conhecemos não seria possível. No material que eu mandei para vocês, esse desenho ilustra bem a função das enzimas. Reparem que as enzimas, elas facilitam as reações químicas. As enzimas, elas estão bastante presentes em vias metabólicas. Você sabe o que é uma via metabólica? Uma via metabólica ela é constituída de uma série de reações químicas, todas catalisadas por enzimas. Praticamente todas as reações que caracterizam o metabolismo celular são catalisadas por enzimas. Nesse contexto, as enzimas são, portanto, consideradas as unidades funcionais do metabolismo celular. Eu coloquei aqui para vocês um esquema que simplifica aí uma via metabólica, uma série de reações químicas e cada flechinha, né, representa uma reação e essas reações elas serão processadas por enzimas. Para cada reação é necessária a presença de uma determinada enzima. Aqui eu coloquei um mapa metabólico. Repare que nesse mapa metabólico nós temos aí várias reações químicas e todas essas reações químicas serão processadas, catalisadas por enzimas. O detalhe é que tudo isso ocorre dentro de uma única célula e praticamente todas essas reações metabólicas são conhecidas. Então, nós estamos falando de reações químicas que ocorrem nas células. Nessas reações químicas, as enzimas transformam moléculas em outras moléculas, ou seja, reagentes gerando produtos. Em uma reação enzimática, o reagente é chamado de substrato. É isso que vocês devem saber na aulinha de hoje. O reagente em uma reação enzimática é chamado de substrato. E cada enzima ela vai ser específica para um determinado substrato. Você sabe onde estão localizadas as enzimas? Se alguém respondeu que elas estão localizadas no interior das células, parabéns. A maioria das enzimas ficam localizadas no interior das células, sejam células animais ou vegetais. Com relação à nomenclatura das enzimas, são vários os critérios. Um deles diz respeito ao nome recomendado, que é o mais utilizado, e vai ser feito pela adição do sufixo -ase ao nome do substrato da enzima. Exemplo, maltase é uma enzima que degrada o carboidrato maltose.
Lipase é uma enzima que vai degradar, digerir lipídios. Urease é uma enzima que vai degradar aí a ureia. Peptidase, uma enzima que vai degradar peptídeos. Um segundo critério para a nomenclatura das enzimas é o nome sistemático. Ele é mais complexo e nos dá informação precisa sobre a função da enzima, como, por exemplo, a enzima ATP-glicose-fosfotransferase ou a enzima alanina-aminotransferase. E um terceiro modo para a nomenclatura das enzimas diz respeito aí ao seu nome usual, que vai ser consagrado aí pelo uso, adicionando aí o sufixo ina, como por exemplo, a enzima tripsina, a enzima pepsina, a enzima bromelina, a enzima papaina. E as enzimas, elas estão bastante presentes aí no nosso dia a dia. Por exemplo, quem nunca usou aí abacaxi ou mamão para amaciar a carne? Você sabe por que isso ocorre? Porque tanto o abacaxi quanto o mamão contêm enzimas digestivas, a bromelina e a papaina, que são responsáveis aí por esse fenômeno. Ou o uso das enzimas lipases em detergentes, líquidos ou em pó. A adição das lipases nesses produtos facilitam aí a remoção de manchas de gorduras. Muito bem, então nós falamos sobre as características gerais aí das enzimas, agora vamos especificar um pouco mais. Vamos falar aí das propriedades das enzimas. Uma propriedade bastante importante das enzimas diz respeito ao seu sítio ativo. Mas o que é o sítio ativo? Bom, cada enzima é única para uma determinada reação. As enzimas, elas possuem uma região específica na sua estrutura, chamada de sítio ativo. O sítio ativo, então, é o local presente na enzima que possibilita a ligação com o seu substrato. O sítio ativo, ele apresenta a mesma forma do substrato. Logo, ele é específico para cada reação, para cada substrato. No material que eu mandei para vocês, ou nesse desenho que eu estou mostrando, dá para nós observarmos bem a presença da enzima, o sítio ativo, que é um local presente na enzima, e o substrato. Reparem que o sítio ativo ele tem a mesma conformação do substrato. Por isso que as reações enzimáticas elas são específicas. Cada enzima vai ser específica para um determinado substrato. A enzima ela vai se ligar ao seu substrato e com essa ligação enzima-substrato, a reação é processada. Ao término da reação, a enzima está livre para se ligar com outro substrato e dar sequência a uma nova reação. Outra propriedade bastante importante das enzimas diz respeito à sua eficiência catalítica. O que isso significa? As reações catalisadas por enzimas são altamente eficientes, na ordem de 10 a 8 vezes mais rápido do que uma reação não catalisada. As enzimas se ligam aos substratos, formando aí um encaixe perfeito. Ao terminar a reação, ela solta do substrato, formando o produto e continua apta a realizar uma nova reação química. No entanto, algumas enzimas necessitam da presença de cofatores. Você sabe o que são cofatores? Os cofatores são substâncias necessárias para o bom funcionamento das enzimas. São substâncias necessárias para boa atividade enzimática. Alguns exemplos de cofatores podem ser íons, como zinco, magnésio, ferro e até mesmo as vitaminas. Olha que legal! As vitaminas, elas são necessárias para o bom funcionamento das enzimas, principalmente das enzimas relacionadas ao metabolismo celular, metabolismo de carboidratos, lipídios e proteínas, que nós vamos ver nas próximas aulas.
Dando sequência aí às propriedades das enzimas, uma bastante importante diz respeito ao mecanismo de atuação das enzimas. Antes de falarmos especificamente sobre isso, tenham sempre em mente que, em uma reação química qualquer, um reagente só gera um determinado produto se ele conseguir atingir aí uma energia livre de ativação. Quando isso é atingido, os reagentes são transformados em produtos. E é justamente isso que as enzimas fazem. Elas aceleram as reações químicas, diminuindo a energia livre de ativação, conforme vocês podem ver aí no gráfico de vocês. Diminuindo a energia livre de ativação, consequentemente, os reagentes são facilmente transformados em produtos. E, para finalizarmos os tópicos relacionados às propriedades das enzimas, nós temos aí o efeito da concentração do substrato em uma reação enzimática. Então, como vocês podem observar aí no gráfico, a velocidade de uma reação enzimática, ela aumenta com o aumento da concentração do substrato, até a reação atingir uma velocidade máxima. E o que seria essa velocidade máxima em uma reação enzimática? A velocidade máxima ela vai ser atingida quando todas as enzimas estiverem ligadas ao substrato em uma reação. Então, nós abordamos as características e as propriedades das enzimas. Vamos agora falar de fatores que vão alterar, que vão influenciar a velocidade das reações químicas. Lembrem-se que as enzimas são proteínas e, como tal, atuam em condições específicas de temperatura e pH. A temperatura ideal para o bom funcionamento das enzimas é em torno de 37 a 39 graus Celsius. E o pH ideal para o bom funcionamento das enzimas diz respeito aí à faixa de pH fisiológico do sangue, de 7,3 a 7,4. Lembrando que nós temos enzimas digestivas que atuam em pHs muito baixos, no caso as enzimas estomacais, e em pHs mais elevados, no caso as enzimas presentes aí no intestino. Então, seja qual for as enzimas, elas sempre vão atuar em condições específicas de temperatura e pH. Com relação à aplicação das enzimas, elas podem ser utilizadas em diversos setores, como, por exemplo, na área da saúde, que vai ser bastante utilizada para o diagnóstico de doenças. A grande maioria das enzimas estão localizadas dentro das células. Logo, é possível relacionar o órgão lesionado com a presença de enzimas na circulação, como, por exemplo, a amilase pancreática, quando presente na circulação, é bem indicativa de doenças do pâncreas. Ou as enzimas alanino-aminotransferase e aspartato-aminotransferase, que, quando presentes na circulação, estão relacionados aí com o diagnóstico de doenças hepáticas. Ou até mesmo a fosfatase ácida e o PSA, antígeno prostático específico. Essas enzimas, quando presentes na circulação, ajudam no diagnóstico de doenças relacionadas à próstata. E até mesmo a creatinoquinase, que é uma enzima bastante conhecida, que quando presente na circulação está fortemente relacionada aí ao surgimento de doenças cardíacas. As enzimas também podem ser utilizadas aí no tratamento, né, de feridas, como por exemplo a papaina, que pode ser aí colocada sobre ferimentos. A papaina é uma enzima digestiva e acaba aí digerindo aí células necrosadas. Então, ela é bastante utilizada aí para tratamento de feridas. As enzimas também podem ser utilizadas aí na indústria de alimentos. Na verdade, o cultivo de certos micro-organismos produz certas enzimas que são bastante utilizadas, por exemplo, na panificação para a produção de pães e bolos, na indústria de bebidas para a produção de cervejas e vinhos,
Finalizarmos o assunto sobre as enzimas, vamos falar aí da inibição da atividade enzimática, que vai ocorrer através da presença de moléculas chamadas inibidoras. Então, o que é um inibidor? É qualquer substância capaz de se ligar à enzima e provocar uma diminuição da velocidade dessa reação enzimática. Os inibidores podem ser de dois tipos, reversíveis e irreversíveis. Dentre os inibidores da classe reversível, nós temos aí o inibidor do tipo competitivo. Nesse caso, a molécula inibidora, a substância inibidora, ela liga-se necessariamente ao sítio ativo da enzima, conforme vocês podem ver aí no esquema mostrado e também no material de vocês. Já o tipo de inibidor reversível do tipo não competitivo, a molécula inibidora, a substância inibidora, vai se ligar a qualquer parte da enzima. A inibição enzimática ela vai ser muito importante, porque ela vai ser utilizada na fabricação de medicamentos. 8 a cada 10 medicamentos apresentam como mecanismo de ação a inibição enzimática, ou seja, são medicamentos que atuam sobre vias metabólicas específicas, impedindo a formação do produto desencadeador da doença. Então, nós temos vários medicamentos nesse sentido, como anti-inflamatórios, medicamentos para o tratamento do colesterol, antibióticos. Então, esses medicamentos têm como mecanismo de ação a inibição enzimática. Então, se você ficou curioso, é só ler o material que eu mandei para vocês, ou até mesmo pegar a bula de um desses medicamentos e olhar no mecanismo de ação desse medicamento. Lá você vai encontrar a enzima que está sendo inibida na via metabólica. E a inibição irreversível, nesse caso aí, ocorre em situações de envenenamento, no caso aí, especificamente por metais pesados. Os metais pesados são substâncias inibidoras que vão se ligar a qualquer parte da enzima, no entanto, eles vão provocar uma inatividade enzimática de forma definitiva. Isso pode levar aí dependendo da exposição da pessoa a esses metais pesados, ao óbito. Exemplos de metais pesados que têm essa característica: chumbo, mercúrio, cádmio. E com isso terminamos a nossa primeira videoaula. É importante que vocês leiam o material teórico para complementar aí as informações referentes aí às enzimas. Feito isso, por favor, dirijam-se ao portal do aluno e respondam o questionário lá das atividades online. São questões de múltipla escolha, por favor, façam. E depois se dirijam ao fórum de discussão. Lá também tem uma questão, por favor, participem. E até mais. Até a nossa próxima videoaula. Ah, não esqueci não. Boa noite.